Boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, pelo canal 4 da NET TV Floripa. Você também pode nos acompanhar ao vivo em nosso site www.ipap.com.br. Chegamos à segunda temporada, este é o primeiro episódio e no programa de hoje vamos discutir o tema parapsicologia e paranormalidade. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Bem, caros ouvintes e telespectadores, nós estamos iniciando, como disse o Douglas, uma segunda temporada porque nós estamos com outro formato. Até agora era eu sozinho, agora tem a parceria do Douglas e nós também temos mais umas contribuições da TV Floripa. E então hoje nós estamos falando sobre paranormalidade e parapsicologia, melhor dizendo. Porque a paranormalidade é que vai dar origem à parapsicologia. Porque a capacidade paranormal das pessoas é que vai desencadear os fenômenos paranormais. E no estudo dos fenômenos paranormais que vai surgir a parapsicologia, que ela é conhecida inicialmente como a ciência que estuda os fenômenos paranormais. Então, nós teremos, o que eu queria focar hoje aqui, nesse primeiro momento, é de que os fenômenos paranormais são de dois tipos bem distintos. Os fenômenos paranormais que produzem sensações desagradáveis, aqueles que assustam, que preocupam, que deixam às vezes a pessoa apreensiva e assim por diante. Por exemplo, os fenômenos mais comuns, mais conhecidos, quando parece que a pessoa está possuída por um espírito, por um obsessor, por um diabo e assim por diante. Ou quando parece que os diabos se meteram numa casa, que depois chama-se, é considerada casa mal assombrada. Tudo isso, durante séculos e milênios, foi visto como se fossem manifestações do mundo do além. Como se o mundo do além se metesse na nossa vida sem ser convidado. Quando a parapsicologia, como ciência, vai fazer a pergunta como esses fenômenos funcionam, vamos identificar que o agente efetivo, desencadeador de todos esses fenômenos, é a mente humana. Isso, eu digo, é a grande constatação feita no estudo da parapsicologia e dos fenômenos paranormais. Por quê? Eles vão permitir que a gente perceba quanto o ser humano é capaz. Muita coisa que parecia que eram seres extra, fora do ser humano, que se meteriam, se introduziriam na nossa vida, vai se constatar que esses são potencialidades humanas. E porque essas potencialidades humanas ficaram muitas vezes recalcadas ou impedidas de se manifestar. E quando assim mesmo elas se manifestavam, eram atribuídas a outros seres que não eram o ser humano. Então, nós vamos constatar que, na verdade, o ser humano tem muito mais possibilidade de fluir. Banshikov, um neurologista soviético, em 1975, afirmava que o ser humano utiliza apenas 5% do seu cérebro. 10 anos depois, no outro congresso na Europa, a mesma equipe de Banshikov vai afirmar que o ser humano utiliza apenas 2,5% do seu cérebro, das potencialidades cerebrais. Então eu costumava brincar dizendo assim, vamos parar por aí porque daqui a pouco a gente vira macaco de novo, né? Então, mas essa é uma realidade que sempre que um paranormal se manifestava ameaçando o poder constituído, e não importa que tipo de poder constituído, ele era rebaixado, sufocado, porque isso podia ameaçar o poder de quem está governando, de quem está comandando as forças militares, políticas e econômicas. Hoje é o inverso. Hoje é econômicas, políticas e militares. Graças a Deus, há fora em alguns lugares que os militares ainda. Então, o que acontece? Nós podemos dizer
que o fenômeno que assustava vai abrir a janela do futuro para que o ser humano possa realmente vir a ser o que ele é. Um ser muito mais fantástico e maravilhoso do que até hoje permitiram que ele se manifestasse. Doutor Pedro, os cientistas atuais, eles são relutantes quanto ao potencial mental que a gente utiliza. Eles costumam dizer, no máximo aceitar, que até os indivíduos mais inteligentes chegam a utilizar ao longo da sua vida no máximo 10% da sua capacidade mental. O sistema GRIS, a parapsicologia do IPAP, ela acredita que é possível o ser humano libertar mais do que esses míseros 10% do seu potencial? É nisso que eu estou investindo minha vida. Eu digo, é nisso que hoje nós temos o IPAP se expandindo pelo Brasil e daqui a pouco, com certeza, a nível internacionais, em outros continentes inclusive. Por quê? Porque eu sempre digo que a verdade não precisa ser ensinada, basta ajudar a pessoa a perceber a verdade. Então, quantas pessoas eu tenho que orientei, e que não só eu, como todos os meus discípulos, que hoje já são mais de 600 parapsicólogos formados no Sistema Grisa, eu digo, nós hoje, a pessoa que vem até com uma depressão violenta, ela pode organizar a sua mente, e organizando sua mente, ela organiza seu emocional, e organizando seu emocional, organiza seu sistema orgânico, a sua vida física, e com isso ela tem capacidade até de rejuvenescer. Então hoje tem várias frentes de pesquisa e de estudos nessa linha. Eu digo, uma das campos da parapsicologia, que é a comunicação telepática, que é o estudo da telepatia, digo, hoje eu lancei uma hipótese, atualmente eu lancei uma hipótese nova, que é a primeira vez que eu estou falando nisso. A hipótese de nós atuarmos, conduzirmos as bactérias e vírus com o poder da mente. Porque insetos nós já conseguimos. Então, por exemplo, pessoas que tinham a casa infestada de pernilongo e só com o poder da mente, sem nenhum sistema agressivo ao bichinho, ele não visita mais a casa da gente. Porque ele descobriu que o lugar melhor para ele não é ficar aqui dentro. Porque aqui dentro tem outros que estão ocupando espaço. Então, o mosquito não entra mais. Agora, o inseto que está sendo mais difícil é o tal do cupim. Mas agora nós estamos batalhando, buscando informações de como acessar também o cupim, para que ele não venha morrer dentro da casa da gente e nem venha estragar os móveis da gente. Tudo isso é possível, porque o ser humano é rei da criação. Isso não é papo, isso tem que ser realidade. E só assim a gente vai chegando lá. Nós fizemos uma pesquisa em nosso perfil no Facebook, você pode acessar facebook.com/sistemagrisa. Nós perguntamos se a pessoa acredita em fenômenos paranormais. 13% disseram que não acreditam, 18% dizem que talvez acreditem e 69% dizem que sim, acreditam em fenômenos paranormais. O que eu acho que as pessoas não acreditam ou talvez ainda não tenham parado para pensar é que a origem desses fenômenos, como o Dr. Pedro disse, está na mente humana e não no meio externo como a maioria das pessoas acredita. Isso. Então veja, digo, mas hoje termos esse índice de 60 e tanto por cento de pessoas que pelo menos aceitam a existência dos fenômenos paranormais, e popularmente falando, ou pelo menos para quem acessa o Facebook, isso é uma mudança que o IPAP em Florianópolis e Santa Catarina e no Brasil tem dado sua contribuição importante, além de outras escolas parapsicológicas, como a Escola Espírita, como a Escola Católica de Parapsicologia, que também vem passando suas informações. Mas quem mais mostra essa importância de perceber que atrás de um fenômeno paranormal está presente um potencial humano, que está presente uma capacidade humana, inclusive definindo como você pode identificar isso e para que assunto aplicar isso. Então veja, na área da telepatia, eu digo sempre que para quem trabalha na área do comércio, ou que é vendedor, ou que trabalha, enfim, com pessoas, se você vai ao encontro de um comprador, pensando que você vai faturar, que você vai cavar um pouco do dinheiro que ele tem bastante, o que acontece? A chance de você obter sucesso nessa sua atitude é praticamente nula. Porque antes de você chegar, a pessoa já captou que existe uma ameaça contra ele. Ele se sente ameaçado.
Agora, se você pensa, não, eu vou oferecer esse produto, porque com esse produto a pessoa vai poder fazer isso, vai poder evoluir naquilo, ela vai poder melhorar nisso e naquilo, e ela vai poder ganhar dinheiro com o meu produto. O que acontece? Você chega, fazer um negócio é pelo menos 10 vezes mais fácil. Então, isso porque mesmo que a pessoa não saiba, nem quem manda o recado, e nem a pessoa que recebe o recado, não sabe que existe esse recado no ar, conscientemente falando. Mas o subconsciente dele, a mente dele capta, e ao captar, ela reage de acordo com se aquilo representa benefício ou representa ameaça, prejuízo. Ok, doutor Pedro. No Facebook também, nós recebemos um recado de uma fã sua. Sim. Deixa eu encontrar aqui. A Rosane Santos Campos, de Cachoeiro de Itapemirim. Mandou um grande abraço. Obrigado. Que acompanha o seu programa na televisão e quando não pela internet, no site do IPAP. Certo. Mandou beijos e abraços e perguntou como é que faz para matar a saudade do senhor quando o senhor promete voltar ao Espírito Santo. Eu estarei lá no Espírito Santo agora em maio, viu? Ver se se organiza para estar lá, como você sempre geralmente está, em Vitória, que agora não vou mais a Cachoeiro. As estradas entre Vitória e Cachoeiro foram a que nos impediu de continuarmos em Cachoeiro. Um dos motivos, mas estamos em Vitória e estarei lá em maio. Fala com a Edna, que ela te informa. Tá ok. E para os outros fãs do Dr. Pedro que desejam acompanhar as novidades do seu trabalho e o desenvolvimento de suas atividades científicas, podem acessar o blog do Dr. Pedro, que fica hospedado dentro do site do IPAP, www.ipap.com.br. Dr. Pedro, vamos agora fazer um rápido intervalo comercial e em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Você está assistindo o primeiro episódio da segunda temporada e no programa de hoje estamos discutindo parapsicologia e paranormalidade. Vamos continuar, doutor Pedro? Vamos. Bem, veja. Qual que foi a grande constatação? Que o sistema Grisa apresenta isso, podemos dizer, quase que em primeira mão. Que não só os fenômenos paranormais existem, eles estão presentes na espécie humana desde o início da sua história. Sempre estiveram presentes os fenômenos paranormais, só com diferentes interpretações. Cada um explicando do seu jeito, de acordo com a cultura, com as crenças, com o grau de conhecimento de cada povo, de cada cultura, etc. O sistema Grisa vem para fazer o quê?
perceber como os fenômenos paranormais funcionam, em que circunstâncias eles funcionam. Então nós vamos constatar que sempre que ocorre a manifestação de um fenômeno paranormal, faz-se presente um ser humano ou um grupo de pessoas. Então percebemos a relação estreita que existe entre ser humano e manifestação dos fenômenos paranormais. Isso foi aprofundado e foi visto, por exemplo, que os fenômenos paranormais se manifestam como também quando a pessoa está, por exemplo, ameaçada na sua sobrevivência orgânica. Então, quando a pessoa está muito doente, ela pode ter visões, ela pode ter outras informações. Mesmo a pessoa doente manda recado para quem está sadio. Por quê? A pessoa ouve batido na porta. Nós vamos constatar que essa batida da porta dava até para fazer com que a pessoa que escutou a batida perguntar para ela: de quem você acha que era essa batida? Daí a pessoa diz: ah, parece que era de fulano de tal. Então se entra em contato imediatamente com a pessoa que parecia ser o agente da batida, e esse constatava o quê? Que essa pessoa tinha sofrido um acidente, ou que essa pessoa estava no leito de morte, ou que essa pessoa tinha recém-falecido. Porque muitas vezes se considerou que essas batidas seriam do cara que saiu do corpo e passou lá para avisar. Como se a pessoa livre do corpo físico ainda se ocupasse com as coisas físicas. Isso cientificamente, inexplicável. Não dá para entender que a pessoa que está livre do corpo físico, portanto, livre das necessidades, dificuldades, limitações e bloqueios do corpo físico, teria que se ocupar em bater lá na porta para avisar o fulano que ele está indo embora. Então vem e fala de uma vez. Para que dar batidinha? Só para ser misterioso? Só porque o espírito é mais babaca do que nós, que não sabe dar recado direito? Então nós vamos perceber que os questionamentos são muitos, porque podem ser feitos de um lado e de outro. Mas nós fomos seguindo uma linha de questionamentos. E aí vamos perceber que a batida era realmente daquela pessoa que ainda não havia falecido, que ainda estava presente no corpo físico. Porque, como eu sempre digo, nós vamos abordar isso em outros episódios mais adiante, que pessoa alguma morre. E que sobrevive não é uma alma indefinida, nem um espírito meio confuso. Quem sobrevive é a pessoa, e não algo meio estranho. Apenas está livre do corpo físico. Então nós vamos constatar que aquela batida era um recado do subconsciente da pessoa doente para a pessoa que podia lhe prestar uma ajuda, como se ainda pudesse receber um socorro. E com quem isso acontece? Sempre com as pessoas que estão mais intimamente ligadas, ou por necessidades, por exemplo, a mãe escuta a batida de um filho, ou o filho escuta a batida da mãe, quando há uma relação de dependência até, porque o filho está estudando lá em outra cidade, sofreu um acidente, mas quem ainda sustenta os estudos dele até as corridas atrapalhadas do seu carro em alta velocidade é a gasolina da mãe ou do pai. Então ele tem uma dependência. Então para quem ele vai pedir socorro? Para quem? De quem ele depende. Ou então, também, inicialmente nós pensávamos que era uma relação afetiva mais forte. Mas não há relação afetiva sem resposta a necessidades reais da vida da pessoa. Esse negócio de gostar de alguém. Você vai gostar porque você recebeu benefícios, ou porque você supõe que vai conseguir benefícios daquela pessoa. Ninguém vai namorar com uma moça, nenhum rapaz vai namorar com uma moça, achando que ela vai ser a chata que vai brigar com ele o tempo todo. Não, ele imagina ela bonita, imagina interessante, imagina as coisas agradáveis que podem acontecer entre os dois. E vice-versa, vale do mesmo jeito. Ninguém gosta de alguma coisa só porque é interessante gostar. Não existe isso. Eu digo por isso que gostar, qualquer bicho é capaz de gostar. Porque ele também precisa de coisas.
Veja, digo, faz experiência lá com um cachorrinho, um gatinho, como eu já fiz tantas vezes na vida. Observe. De quem ele se aproxima? De quem ele recebe comida, de quem ele recebe carinho, de quem ele recebe atenção, de quem ele recebe propostas de garantia da sua sobrevivência. E de quem ele foge? De quem bate nele, de quem assusta, ou de quem, quando ele vai pedir comida no portão, dá um corridão nele, então ele não volta mais. Ou ele se afasta quando vê aquela pessoa. Lá em casa nós sempre tivemos gatos. Quantas pessoas chegam lá em casa e alguns gatos vão se esconder? E alguns gatos se aproximam, um ou dois se aproximam da pessoa, até às vezes vão no colo da pessoa a primeira vez que ela entrou em casa. Mas aí a gente vai verificar para que lado o gato foi, porque a pessoa gosta de gato. Porque a pessoa se sente bem junto com o gatinho. Agora aquela pessoa que tem nojo de gato, ou tem raiva de gato, ou tem alguma... Porque o gato para ela é um fantasma. A imagem negativa que criou na mente com suas experiências de vida, desde a vida intrauterina ou até heranças herdadas dos seus antepassados até agora. Então aquele dito popular de que quando a pessoa fala que meu santo não bateu com o teu, realmente existe. Foram as cargas energéticas que não se conectaram bem. Exato. Se repeliram. Eu diria mais do que as cargas energéticas, porque veja, hoje não se fala mais tanto em energia na área da comunicação mental, fala-se em informação. Então o pensamento, mais do que uma energia, é uma informação, e é a informação que aciona a energia para produzir resultado. Então, por exemplo, a informação que o gato recebe, ou então que a pessoa percebe, você encontrou com alguém, não, meu santo não bateu com o teu, por quê? Porque de alguma forma você representa a ameaça para outra pessoa, a outra pessoa representa a ameaça para você, ou ambos os lados, ou mutuamente. Então, é assim que funciona. Então veja, e qual que é a grande proposta do sistema Grisa? De que a gente pode perceber que tudo isso foi estabelecido pelo Criador do Universo. E o Criador do Universo não pode ser um incoerente, um bobo, e muito menos um sádico. Então, eu digo, o que acontece? Tudo que ele fez para o nosso bem, em benefício nosso. Então também o potencial paranormal foi constituído, foi estabelecido no ser humano para ajudá-lo. E o que nós vamos constatar? Que a paranormalidade se manifesta quando a pessoa tem apuros. Porque às vezes parece que se esgotaram todos os recursos externos para a pessoa poder vencer a dificuldade que está enfrentando ou a problemática que está vivendo. E aí surge a paranormalidade como mais uma capacidade extra que o ser humano possui, que era pouco estudada, pouco conhecida e muito menos usada, para socorrer a pessoa na hora do momento extremo, do momento mais difícil, que ela parece que se esgotaram todos os recursos que ela conhecia para vencer o obstáculo, ou superar a dificuldade, ou sair do fundo do poço. Aí surge a paranormal. Por exemplo, quantos depressivos a gente atende? E quantos depressivos acontece que ele vem e diz que uma ocasião tal, quando ele estava no fundo do poço da depressão, ele teve uma visão. Daí, nós não ficamos logo achando, que é isso, que é aquilo. Não. Que visão é essa? De onde veio esse recado? Quem estava? De quem você achava? Porque às vezes é a própria pessoa que produz a imagem. Porque ela fica esperando que só aquela pessoa pode me atender. Então ela produz a imagem daquela pessoa que representa socorro para ele. Ou então, de quem ela tem saudade, que se a mamãe estivesse aqui, ela me ajudava. Mas a mamãe já está no reino invisível, ou já desembarcou do outro lado da vida. E aí então, parece que a mãe aparece. Não é a mãe que aparece de fato. Quem já teve essa visão e acredita que é a mãe, parabéns, fica com a sua percepção, porque isso tem um lado benéfico, tem um lado muito... Aí eu digo, não estou aqui para destruir as crenças de ninguém. Estou aqui para dar a oportunidade a você a poder perceber melhor que você tem muito mais talentos, muito mais capacidades, e
Isso nós temos trabalhado durante anos. E por que que o IPAP está se expandindo tanto pelo Brasil afora e já com o pezinho quase no exterior? Digo por quê? Porque agora, realmente, o IPAP está apresentando, o Sistema GRISA está apresentando propostas que qualquer um que lê, quantas pessoas dizem, que os meus livros têm ajudado muito as pessoas. Quantas vezes, sempre eu tenho recebido recados, não só de pessoa formada no nosso instituto, como a Rosane Campos, que o Douglas se referiu há pouco, mas há outras tantas pessoas que às vezes eu nem conheço, apenas são meus leitores. Dizem, você mudou minha vida. Digo, como mudei sua vida se eu não te conhecia? Diz, lendo os seus livros. E não só uma, diz, porque cada um mostra a coerência de um para com o outro. Tem uma lógica que interliga os conhecimentos que você apresenta em seus livros, ou que o IPAP, que o Sistema GRISA, que os nossos cursos apresentam por nós e para os nossos professores. Esses dias recebi lá de Volta Redonda um e-mail de um odontólogo que tem mestrado em odontologia, tem doutorado em odontologia e agora está fazendo nosso curso em Volta Redonda. Ele só fez o primeiro final de semana, só sábado e domingo, e ele me mandou e-mail, e ele já tinha lido um livro ou dois meu. Então ele falando de quanto nós estamos proporcionando às pessoas de benefícios. E ele elogiou inclusive cada um dos nossos professores lá de Volta Redonda, e mais falou de quantas pessoas ele já conhecia que tinham sido beneficiados pelos parapsicólogos clínicos do Sistema GRISA, pelo Brasil, na região dele. Então, gente, eu fiz questão de citar essa pessoa, ele até autorizou que a gente pode falar o nome dele e tudo, mas eu digo, mas vamos respeitar aquilo que é conhecido como sigilo profissional. A Rosane é diferente porque se manifestou diretamente, então não tem problema. Mas o que acontece? Eu digo, isso é resultado de quê? Que a verdade não precisa ser ensinada. Basta ajudar a pessoa, mostrar os caminhos para a pessoa perceber a verdade e perceber que é assim mesmo que funciona. E quando a pessoa se convence que é assim mesmo que funciona, ela passa a pôr em prática na sua vida também e dá as suas contribuições para as pessoas com quem convive. Ok. Se você quiser saber mais sobre as obras do Dr. Pedro Grisa, basta acessar o site da Livraria de Parapsicologia e Desenvolvimento Pessoal, www.lipap.com.br. Com isso, nós encerramos o episódio de hoje da série Grisa TV. Nós nos vemos toda quinta-feira aqui na TV Floripa, canal 4 da NET. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Dr. Pedro. Eu queria, não sei se ainda cabe, mas eu queria apresentar para vocês o Douglas, que é o nosso entrevistador de hoje e que vai estar comigo sempre, e que ele é o responsável pelo setor de informática do Instituto. Ok, então. Muito obrigado. Boa noite.